Olá, 21 de maio de 2021, é hora de conferir as principais notícias desta sexta-feira. Depois de confirmar a chegada da cepa indiana ao Brasil, a Secretaria de Saúde do Estado informa que 100 pessoas estão sendo monitoradas. Prefeitura de São Luís vacina novos grupos a partir de hoje. Confirmado o julgamento de Lucas Porto na próxima segunda-feira. Moto e Sampaio na expectativa para a final do estadual domingo. E no Papo de Cultura, o assunto é a Semana Nacional dos Museus. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Estamos de volta aqui na TV Difusora com as principais notícias do dia. Vai ser assim até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Nossa equipe chegou na madrugada para fazer o telejornal que há mais tempo está no ar na TV do nosso estado. É com muito orgulho que a gente faz parte desse time, da equipe Bom Dia. E olha que tem muita gente aí do outro lado, atrás das câmeras, muita gente trabalhando para trazer para você muita informação, para você ficar atualizado e começar o dia, tomar o café da manhã com as principais notícias do dia, viu? A gente começa falando sobre a situação hospitalar aqui na capital. Você sabe que preocupa. Essa semana repercutiu, inclusive, a entrevista que fizemos aqui no estúdio com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, falando aí sobre a possibilidade, nesse momento, do Maranhão estar vivendo aí a proximidade de uma terceira onda, não só o Maranhão, mas o país, né? E aí, os principais hospitais, os hospitais aqui da capital, os hospitais particulares da capital, estão com as UTIs com 100% da capacidade ocupada. Vamos ver uma reportagem? Uma sequência de registros de alta em ocupação de leitos em São Luís e região metropolitana chama a atenção para números que crescem há vários dias. Após uma tendência de queda, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que os números de ocupação de leitos de UTI na Grande Ilha voltaram a subir. O percentual agora é de 92% em São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Este percentual da rede pública estadual é menor que alguns da rede privada. No dia 19, 2 grandes hospitais anunciaram que estão com 100% dos leitos ocupados. No hospital UDI, a ocupação é de 100% dos leitos de UTI. Leitos de enfermaria também estão 100% ocupados e com pacientes na fila de espera. No Hospital São Domingos, os 48 leitos de UTI estão ocupados, 100% de capacidade. Já na enfermaria, o percentual passa de 90%. É alarmante, é assim, para quem tem consciência, para quem não tem, tanto fez, tanto faz. O infectologista Carlos Frias diz que alguns fatores no crescimento dos registros devem ser observados. Na verdade, a lentidão do processo de vacinação ele é vital. Então, nós temos observado nos últimos 2 meses, principalmente abril, que foi o mês mais caótico, nós tivemos quase 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. O início da própria cepa sul-africana, a cepa de Manaus. Então, o que aconteceu isso? A virulência é muito mais intensa, a morbidade aumentou. De acordo com o especialista, 3 fatores precisam de atenção para garantir uma estabilidade. E a solução está além da criação de novos leitos. Fortalecer sobremaneira a atenção básica, mas temos que ter leitos de clínica, quer dizer, os leitos de internação clínica, casos moderados, tá? Que se resolvem muitas vezes em 15 dias, e aqueles casos mais graves, que evoluem para a terapia intensiva. Então, em todos os 3 níveis de complexidade inferior até a maior complexidade, nós temos que ter um reforço. Daqui a pouco haverá uma entrevista coletiva do governador Flávio Dino. Geralmente na sexta-feira é o dia da entrevista coletiva e novas medidas devem ser anunciadas. A gente acompanha e você vai lá no portal MA10 também para conferir em tempo real, inclusive, as principais notícias, os fatos, as decisões tomadas, inclusive, e anunciadas nessa entrevista coletiva, que eu repito, acontece na manhã de hoje. O Maranhão, você sabe, confirmou ontem o primeiro caso de Covid-19 por cepa indiana no país. Infectado é um tripulante do navio que chegou ao Brasil, da África do Sul, para entregar minério de ferro aqui na capital. E algumas pessoas estão sendo monitoradas, inclusive, é o passo seguinte. Aliás, esse passo já foi tomado lá desde o início, né? Mas a gente tem, inclusive, esse quantitativo aqui. Quem tem essa informação para nós é o Eduardo Bueno. A gente fica, claro, a preocupação aqui principal, Bueno, é exatamente com a chegada da cepa indiana aqui ao Maranhão, não é? Bom dia.
Exatamente, Adalberto, um ótimo dia para você, boa sexta-feira para todo mundo. A preocupação é grande, mas a Secretaria de Estado da Saúde garante que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar que essa cepa acabe se espalhando aqui pelo estado do Maranhão. 100 pessoas neste momento estão sendo monitoradas, são profissionais como médicos, técnicos em enfermagens, enfermeiros que tiveram contato com esses 24 tripulantes desse navio que veio da África do Sul fazer um carregamento de minério aqui no porto da Ponta da Madeira, na capital. Essas pessoas estão sendo acompanhadas para saber se apresentam algum tipo de sintoma dessa variante da cepa indiana identificada então naquele país e que teria sido responsável pelo grande número de transmissões que aconteceu por lá. Quanto ao indiano, que chegou o primeiro a apresentar sintomas, a gente lembra que ele tem 54 anos, começou a ter os primeiros indícios de Covid-19, sentir os sintomas tradicionais aí da doença no dia 4 de maio, e aí depois no dia 13 ele foi transferido aqui para a capital e ele segue internado em uma unidade de terapia intensiva, ele está num leito de UTI de um hospital privado aqui da capital. A Secretaria de Estado da Saúde não pôde passar muitas informações, por conta também dos protocolos que são exigidos aqui no Brasil. Ele está entubado, mas, segundo a SES, o quadro dele é estável. Quanto aos outros 2 tripulantes, eles retornaram para o navio que segue aqui na região costeira da capital. Ele não está ancorado aqui no porto, não houve aí nenhum tipo aí, de contato das pessoas que trabalham nesse porto com esse navio e por isso a SES garante que pelo menos por enquanto não há nenhum motivo para pânico. Ontem foi realizada uma entrevista coletiva para trazer detalhes desses exames que foram realizados no Instituto Evandro Chagas, lá em Belém. Vamos conferir. Todos os detalhes foram dados durante a entrevista coletiva conduzida pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Os resultados das amostras coletadas entre a tripulação e analisada pelo LACEN saíram nas primeiras horas desta quinta-feira. Foi possível fazer o sequenciamento genômico de 6, porque 9 tinham uma carga viral muito baixa, e dos 6 confirmados, que foi possível fazer o sequenciamento, todos com a cepa indiana. A variante indiana é considerada pela Organização Mundial da Saúde como de atenção, pois indica maior possibilidade de transmissão, o que, consequentemente, leva a um número maior de internações. A variante indiana está seguindo o mesmo padrão da variante detectada em Manaus, chamada variante P1. Então, assim, provavelmente ela vai seguir o mesmo padrão e que estudos preliminares mostram que as vacinas continuam sendo eficazes para todas as variantes de atenção, que é a variante britânica, a variante do Reino Unido, a variante brasileira de Manaus, a P1, e a variante recentemente nomeada como variante de atenção, a variante indiana. Dos 24 tripulantes da embarcação que permanecem em quarentena em águas maranhenses, 15 deles testaram positivo para a Covid-19. 12 estão assintomáticos. 3 precisaram de cuidados médicos. Um continua em cuidados numa unidade de terapia intensiva de hospital privado, aqui da capital, e outros 2 com sintomas leves foram avaliados nesse mesmo hospital e retornaram ao navio. E continuam ainda com sintomas leves a moderados sem maiores sinais de preocupação. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, todas as pessoas que tiveram contato com os 3 tripulantes que deixaram o navio e que foram trazidos para um hospital particular aqui na capital maranhense serão acompanhadas, sendo submetidas inclusive a exames, para que se possa identificar se houve ou não transmissão pela variante indiana. O paciente que se encontra ainda em hospital particular, a gente vai permitir a testagem em massa das pessoas do hospital, para que a gente não tenha nenhum caso positivo confirmado. Tá aí, Adalberto, então, essa foi a coletiva realizada ontem para apresentar os resultados desses exames. São 6 amostras que testaram positivo para a variante indiana. É bom lembrar que os cuidados sanitários, não só daqueles que estão lá dentro desse hospital privado, mas de toda a população, devem continuar para evitar a disseminação da P1, por exemplo, que é essa variante que já está em circulação aqui no estado. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. É o nosso Eduardo Bueno ao vivo trazendo informações, atualizando para você, e a gente vai continuar acompanhando, claro, qualquer detalhe, informação a gente vai trazer para você e lá no portal MA10 também. Vem comigo aqui, porque agora a gente acompanha os dados da Covid-19 em todo o estado. O último boletim epidemiológico foi divulgado na noite de ontem. A gente tem os números aqui na tela para você. 282.305 o total de casos agora.
250.505 recuperados. Os casos ativos, ou seja, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, UTIs, enfermarias ou em casa, 23.979, estamos chegando a quase 24 mil casos ativos. Os óbitos, 7.821 e os novos casos nas últimas 24 horas, 114 na ilha, 47 em Imperatriz e voltou a subir nas demais regiões, 894. Gente, a situação é séria, o alerta está ligado, você viu aí 100% de ocupação das UTIs privadas aqui na capital. É preciso todo cuidado, retomar os cuidados que tínhamos até então. Há possibilidade de anúncio de algumas medidas restritivas novamente a partir de hoje, diante dessa mudança significativa em relação à questão hospitalar aqui no estado. A gente vai aguardar e vai acompanhar essa entrevista coletiva daqui a pouco. Enquanto isso, a vacinação ainda continua lenta. Eu repito, só 2% da população imunizada com a segunda dose. Na tela a gente acompanha os números do vacinômetro, 1.603.494 doses aplicadas no Maranhão e na capital 323.244 doses foram aplicadas até agora. No Bom Dia, a gente muda de assunto, agora a gente fala de segurança. Silvan Alves comigo, bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, um julgamento aguardado com muita expectativa aí, um crime ocorrido em 2016, vai ser julgado na segunda-feira o empresário Lucas Porto. Apesar dos pedidos que foram feitos e manobras, mais uma vez, tentadas pela defesa, que tentaram ainda prorrogar, mais uma vez, esse julgamento. Foi pedido, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico da Mariana, que não foi aceito, foi indeferido pelo juiz, a ida da psicóloga que faz o acompanhamento, determinação da justiça às dependências do complexo penitenciário São Luís, onde Lucas Porto se encontra, mas isso também foi indeferido em função da questão da pandemia, né, os cuidados com a pandemia. Então, automaticamente, todos esses pedidos que foram feitos agora de última hora, todos eles foram indeferidos e o juiz José de Ribamar Goulart Rio Júnior deve explicar isso na coletiva, que deve ser concedida na segunda-feira, e manteve a data do julgamento, que está mantida, então, portanto, para segunda-feira. Isso é respaldado também no laudo que foi expedido, porque os advogados de defesa do Lucas Porto fizeram vários pedidos, dizendo não ser ele responsável pelos seus atos em função de problemas mentais. Isso tudo foi descartado em vários laudos que hoje constam no bojo do processo, que afirmam que ele é totalmente capaz de responder pelos seus atos. Portanto, não há, pelos psiquiatras que avaliaram ele, não só uma vez, mas foram várias vezes, foram vários psiquiatras, todos eles chegaram a esse consenso de que ele é completamente capaz de responder pelos seus atos. No primeiro momento ele assumiu a autoria do crime e depois passou a negar, né? Exatamente. Foi no momento ainda do flagrante, né? Aliás, dia depois de ter sido preso, ele confessou a prática do crime e depois já automaticamente já instruído, não é? Porque era um crime grave que teve grande repercussão, ele passou a negar e aí vieram daí essa série de argumentos, com a questão de problemas mentais e tal, não ser capaz de responder pelos seus atos, que foram... Isso é perfeitamente compreensível no Estado Democrático de Direito, direito à defesa. Ninguém pode ser condenado sem ter direito à ampla defesa. Então ele utilizou todos esses mecanismos que existem e são garantidos por lei para tentar garantir a sua defesa. E a família de Mariana, claro, sim, claro, lógico, contestou, né? Contestou tudo. E também tem um grupo, né? Sim, que faz uma todos campanha por Mariana, constante. Né? Que é um grupo que foi criado depois da morte da Mariana. E esse é um grupo bastante ativo que hoje agrega grande parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Silvan, a Polícia Civil efetuou a prisão de um estudante de Direito. Qual razão? Olha, esse estudante de Direito, você lembra daquele caso da viatura, né, que a gente até mostrou aqui? Sim, isso foi no ano passado, aquela sim. viatura caracterizada, que tinha um motorista, tinha um agente da polícia e tinha esse estudante de Direito, se passava por delegado e eles faziam, né, extorsão mediante sequestro e tal. O agente tinha sido preso no ano passado, o motorista também, né? E aí agora, ontem ele foi preso numa faculdade aqui da capital, o delegado Paulo Arthur, para não chamar muita atenção na sala de aula, esperou o momento em que ele saiu para ir no banheiro da sala de aula e acabou dando voz de prisão para ele. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.
Obrigado, viu, Silvan? Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Ótimo fim de semana e, claro, seguindo as casa, regras. seguindo Exatamente. as regras. A situação Bom não está dia. fácil, não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora. Na volta você vai ver a repercussão da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Maranhão, inclusive dos bastidores dessa visita com o John Coutrin. Hoje ainda a gente fala sobre a Semana dos Museus, que vai até domingo. O Maranhão participa de forma virtual. A gente volta já com um bom dia, um instante só. De volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Já já, John Coutrin fala dos bastidores da política e traz, inclusive, informações para nós de como que foi a visita do presidente Jair Bolsonaro. A gente mostra uma reportagem sobre o assunto e fala sobre os bastidores ali em relação a essa visita do presidente ao Maranhão. Agora é hora de falar de empreendedorismo. Cristiane Moraes vem aí com o quadro Café com a Difusora. Olá, Adalberto. O Café com a Difusora traz hoje Paula Goulart como entrevistada. Ela é diretora-geral do Complexo Jardim da Paz. Seja bem-vinda, Paula. Bom dia, muito obrigada. Bom, Paula, vamos começar falando dessa empresa que já tem 36 anos e é uma empresa familiar, né? 36 anos de história, é muito tempo no mercado de São Luís, né? Sim, meu pai fundou a empresa, né, em 1987 e desde então nossa família tem gerido e hoje eu estou à frente como diretora do grupo. Agora, qual é que é o diferencial hoje que o Jardim da Paz oferece, né, em termos de negócio para esse mercado, que é o mercado diferenciado, é o mercado singular, né? Sim, nossa missão é homenagear vidas e preservar memórias, acolhendo comunidades enlutadas. Então, para a concretização dessa missão institucional, nós temos um programa chamado Luto pela Vida, que é de acolhimento às famílias enlutadas, né, que ela é um programa que acolhe essa família posterior ao luto, né, posterior à perda do ente querido, e existe um apoio psicoterapêutico, né, com psicólogos especializados em luto e que as famílias se reúnem para falar sobre esse tema, né? Então existe um apoio mútuo, né, uma troca de informações, troca de experiências, isso ajuda muito nesse trabalho. Além disso, a gente também tem os rituais de despedida do ente querido, que nós entendemos que isso é muito importante também para a cura do luto, né? Então, nós temos investido muito em cerimônias de despedida. Nós temos uma equipe cerimonial com mestres de cerimônias, né, que fazem músicas, que cantam aquela música que foi especial para aquela pessoa que faleceu. E isso também tem acalentado muitos corações das famílias enlutadas. Agora fala pra gente, o Jardim da Paz ele não é só um cemitério, né? Hoje é um complexo. Como é que funciona esse complexo? Exato, a gente tem, além do cemitério Jardim da Paz, nós temos o crematório, nós temos funerária, com planos funerários também preventivos, nós temos laboratório, né, de conservação, nós temos floricultura, então nós temos todos os serviços que são necessários para esse momento. Agora, o serviço de cremação dos corpos é algo muito novo ainda aqui no Maranhão, né? Como é que as pessoas têm recebido, né, esse serviço? Olha, até por ocasião mesmo da pandemia, a gente percebeu um aumento bem grande da demanda para esse tipo de despedida, né? Acho que existe um tabu ainda muito grande, sim, existe uma cultura mesmo, né? Podemos dizer assim, do sepultamento, mas a gente percebe essa mudança no comportamento do maranhense, assim, do ludovicense. Ele tem buscado mais esse tipo de serviço da cremação. Aí na venda, né, desse produto, que é um produto diferenciado, existe essa preocupação em explicar como é que é esse processo, em haver um convencimento, né, de como é que é esse ritual, porque é um ritual diferenciado, né? Sim. Na verdade, assim, o que eu posso até esclarecer para a população é que muitas vezes as pessoas falam que têm interesse na cremação, mas elas não manifestam esse interesse, sim, em vida, né? E é muito importante essa manifestação, porque a legislação que trata sobre isso, ela necessita que o familiar ele realmente diga em vida o interesse dele da cremação. Então, assim, aconselho, né, quem tem essa vontade de ser cremada, sempre manifestar de alguma forma esse interesse. Essa manifestação ela tem que ser legal, tem que ser registrada, como é que é isso? Ou só para os entes, para os parentes que você manifesta isso? O que a legislação diz? Olha, o ideal, né, era que a pessoa realmente deixasse isso por escrito, né, porque se você só falar para o familiar,
de todo modo, depois do falecimento, quem vai decidir é a família, né? Então, assim, mais 99,9% das vezes que a pessoa manifesta para a família ela cumpre a vontade do falecido. Então, se não deixar por escrito, não teria tanto problema. Agora, Paula, nesse período de pandemia, a gente viu aí muitas normas sanitárias, né, que atingiram aí todos os setores, né, e também os cemitérios. A gente viu a sobrecarga, né, desses complexos, né, para atender a essa demanda, né, de um número, né, que para a gente é extremamente triste, né, mas que existe um mercado para atender essa demanda. Esses complexos, os cemitérios tiveram que se reinventar nesse período agora para atender toda essa demanda, que foi muito maior, é claro, do que antes da pandemia? Sim, tem 2 pontos bem importantes nesse tema. Com relação ao atendimento, a gente realmente se inovou para fazer um atendimento mais virtual, né? Nós ampliamos o atendimento por WhatsApp, redes sociais, para poder justamente a pessoa não precisar se deslocar, né, de suas casas para manter realmente esse isolamento. Nós aumentamos o número de atendentes, nós aumentamos o horário de atendimento também, né? Em momentos de pico da pandemia, a gente teve sepultamento até à noite, né? Então, a gente teve esse aumento. E, assim, no segundo ponto que eu posso falar é que, nesse momento, mais do que qualquer outro, a família realmente precisou de um acolhimento diferenciado, né? Porque é um momento que todos nós, né, sofremos muito, nos sentimos muito abalo emocional, né? Mexeu com o emocional de todo mundo. Imagina para essas famílias que perderam seus entes queridos e que não puderam se ter uma despedida, não puderam mais ver seus entes queridos, só se despediram dos hospitais e não conseguiram mais ter nenhum tipo de contato. Então, realmente, esse acolhimento, esse atendimento humanizado, ele se tornou ainda mais importante. Quer dizer, o complexo teve que se adaptar estruturalmente, né, para poder receber, né, esses corpos, né, de maneira diferenciada, e também teve que haver um cuidado aí por parte dos colaboradores, ou seja, dos funcionários, né, que fazem esse atendimento. Né? Exatamente. Então, assim, como eu disse, se em todos os momentos o atendimento humanizado acolhedor é importante, nesse momento ele se mostrou ainda mais importante. Então, nós fizemos, inclusive, oficinas com psicólogos para treinar nossos funcionários para ter esse atendimento acolhedor e humanizado. Que tiveram que ter um cuidado maior sanitário, né? Quer dizer, o complexo teve que investir nisso também, né? Eu estava até comentando há pouco que são 3 valores muito importantes. Um é o valor do respeito às normas sanitárias mesmo, das normas legais. O segundo é o respeito à saúde, inclusive do nosso colaborador. E o terceiro valor é o valor do acolhimento ao enlutado, porque a gente sabe que essa cerimônia de despedida é fundamental para a cura do luto, né? Então, a gente tentou, de todas as maneiras, conscientizar a família de evitar essa aglomeração. Então, a gente distribui pulseiras, né, com limites de pessoas, né, para que as pessoas mantenham o distanciamento também no momento, né, dessa despedida e evitem realmente, a gente aconselha que pessoas com comorbidades ou pessoas mais idosas não compareçam, né, mas a gente sabe que é muito importante para essa pessoa vivenciar esse momento da perda, esse momento da despedida, para poder passar por esse processo de luto da melhor forma possível. Agora, Paulo, existe muito tabu em você adquirir, por exemplo, um plano funerário, algo do tipo, né? Por conta de que o ser humano ainda não lida muito bem com a questão da morte, né? da passagem, né? Mas é algo extremamente fundamental, é como você investir, eu penso, num plano de saúde, né? Sim. Então, isso tem que fazer parte do nosso planejamento familiar, não é isso? É verdade. O que acontece é que, como a gente desde criança estuda aqui na biologia, que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, né? Então, ter essa consciência da finitude é um tabu, a gente não quer falar sobre isso, mas é uma realidade. E, às vezes, as famílias que não se precavinem, não se planejam, elas, no momento dessa necessidade, que ela vai acontecer em algum momento, com algum familiar ou não, elas, às vezes, são pegas de surpresa, elas não estão planejadas nem financeiramente, muito menos emocionalmente, e, às vezes, tomam as piores escolhas. Elas, às vezes, contratam algo que elas não queriam por um preço, às vezes, muito mais elevado do que se elas realmente fossem precavidas e adquirissem o plano com previdência. Paula, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Café com a Difusora, dentro do Bom Dia Maranhão. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Adalberto, é com você. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão, você ligado aqui na TV Difusora. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu ontem a agenda aqui
no Maranhão. O presidente participou da inauguração da ponte estaiada em Alto do Parnaíba, que liga o Maranhão ao Piauí. A obra executada pelo DENIT foi entregue antes do prazo previsto. A aeronave que trouxe o presidente Jair Bolsonaro pousou no município de Alto Parnaíba por volta de 11 horas. Ele seguiu de moto até Santa Filomena, no Piauí, pouco mais de 2 quilômetros. Após assinar para os presentes, refez o trajeto, desta vez em um trator, chegando até o local do evento. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou a importância da ponte para toda a região. Nossa, que potencial que essa região tem. Que potencial, que região rica do nosso Brasil. A famosa região do nosso Mato Piba, que de fato vai ser um celeiro para o mundo, vai se destacar no Brasil. E ali nós temos que olhar essa região de forma diferenciada. E é o que o presidente está fazendo. Apoiadores de Bolsonaro colocaram faixas de agradecimento. O presidente falou sobre os investimentos na infraestrutura, em especial para essa região. A gente busca realmente atender vocês, sabe da necessidade das coisas. E a gente tem que procurar os amigos, procurar as autoridades e correr atrás daquilo que vem a satisfazer a nossa população. Ninguém tem um país como o nosso, com riquezas naturais, com biodiversidade, com áreas agricultáveis, uma riqueza mineral também incalculável. O que faltava para nós, creio que tem colaborado a agregar para nós podermos ter uma vida melhor. Aqui de Santa Filomena, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para Imperatriz, onde deve passar a noite. A agenda presidencial continua amanhã na cidade de Açailândia, onde ele entregará títulos de propriedades rurais naquele município. Portanto, hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Açailândia. Nós vamos agora ao nosso quadro de política com a participação de John Coutrin. Bom dia, John. Confirmada a agenda de hoje? Confirmado, Adalberto. Bom dia a todos. O presidente estará na cidade de Açailândia entregando título de propriedade ali aos moradores da cidade e também ele recebe um título de cidadão de Imperatriz, Só que ele não vai à Câmara Municipal de Imperatriz. Ontem o próprio presidente da casa, deu entrevista e disse, que esse título não será entregado ali na Câmara, deve ser algo mais simbólico, já que foi aprovado pelo vereador Ricardo Seidel e deve ser entregue ao presidente. Em relação ao evento de ontem, Adalberto, é importante destacar primeiro que faltou um pouco mais de vigilância do presidente e das pessoas que estavam perto, que não usaram máscara. Você pode observar que ainda há esse problema, esse equívoco em relação ao uso das máscaras. O presidente nem as pessoas que estavam ali acompanhando ele utilizaram. É importante essa obra, sem dúvida nenhuma, entregue antes do prazo. Ali vai facilitar o escoamento de grãos do Matotiba. Isso é muito importante, essa obra que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, destaca-se isso, essa questão dessa importante ligação. O presidente anunciou também outra obra, outra ponte que deve interligar os dois estados, Maranhão e Piauí, outras duas cidades. Destaca-se também, Adalberto, em relação à questão da MA 006. O presidente citou, o senador Roberto Rocha também falou dessa obra, e o senador Roberto Rocha disse ontem no discurso, no pronunciamento, que o governo do estado não quer deixar federalizar, mas o próprio secretário Cleiton Noleto, que é o secretário de Infraestrutura do estado do Maranhão, desmentiu essa informação. Pelo contrário, ele disse que já há, sim, conversas entre o DENIT e o próprio governo do Maranhão, já em andamento esse processo, inclusive com envio de documentos do governo do estado para o DENIT. Então, o processo está em andamento. Não há, segundo o governo do Maranhão, negativa nenhuma em relação a essa questão da federalização ali da MA 006. O próprio governo do Maranhão também questiona o próprio governo federal em relação à BR-324, que é uma BR também que liga ali o Balsas a Ribeiro Gonçalves no Piauí, que também precisa de melhoras, Adalberto, Então, lançou também um desafio, vocês querem federalizar a MA 006, está sendo recuperada pelo governo do estado, então por que não arrumam também, a BR-324 entre Ribeiro Gonçalves e Balsas? Foi um desafio feito. Mas o importante, independente, Adalberto, de ser
obra federal, estadual, é importante que se faça a obra, né? Que se recupere as vias. A gente sabe que o governo do estado avançou nessa questão de infraestrutura em muitas estradas e outras também precisam ser recuperadas. De tal forma, também o governo federal precisa ver suas BRs aqui no Maranhão. Por fim, em relação à questão de que houve impedimento, né, do governo do estado, que não deixou passar alguns moradores para o outro lado da ponte, parece que não é verdade, porque quem estava lá é a Polícia Rodoviária Federal, né, fazendo ali, a gente pode ver as viaturas, os policiais da PRF, lá que estava fazendo ali esse controle, não tinha nada relacionado com o governo do Maranhão. Obrigado, João. Até segunda. Até segunda. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai falar sobre a Semana Nacional dos Museus. É o Papo de Cultura dessa sexta-feira. E aí, o desafio dos grupos de Bumba Meu Boi também no segundo ano de pandemia. A reportagem que a gente mostra para você já na expectativa para o São João da Tradição. Voltamos já já. Você viu aí que vem aí no mês de junho o São João da Tradição aqui do Sistema Difusora de Comunicação, não é? E os tradicionais grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão, pelo segundo ano, enfrentam aí os desafios de manter as tradições diante de todas as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Hoje a gente mostra como o Bumba Meu Boi de Maracanã tem sido impactado. São João. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. A maior festa popular do Maranhão e um dos grupos mais tradicionais dessa época do ano, o Bumba Meu Boi de Maracanã, que com seu sotaque de matraca arrasta um batalhão de ouro há quase 50 anos. Com a pandemia, a batida das matracas, o som dos apitos e maracais e os pandeirões vão ecoar de maneira diferente em nossos corações. Para nós é muito difícil, né? É muito difícil a gente ter que conviver com isso, né? Principalmente a gente que cuida com zelo, com amor, com carinho. Isso não é fácil. Não é fácil. Fiz esta toada pra ti, Maranhão. Em 2020, no ano passado, o Bumba Meu Boi se tornou patrimônio imaterial da humanidade. E, inusitadamente, não pôde comemorar o título da forma tradicional nos arraiais, levando o encanto, cores e o brilho da brincadeira. As portas fechadas simbolizavam o silêncio de um São João que vai entrar para a história. Barracão vazio, o Maracanã não pôde vibrar ao som dos pandeirões, mas carrega na alma a simbologia dessa data. A coroa ainda existe, o rei Januário não levou. A coroa ainda existe, o rei Januário não levou. Estamos obedecendo os preceitos de isolamento social, de quarentena, de ficarmos em casa, sim, preservar a nós mesmos, nossas famílias, nossos amigos, nossos brincantes, as pessoas que fazem o Bumba Meu Boi junto conosco, que fazem a festa conosco. Um ato popular religioso que mistura etnias e influências, uma festa rica em tradições e rituais. No boi você tem a terra batida, você tem a poeira, você tem a chuva, você tem a fogueira, você tem o cheiro da cachaça, você tem o cheiro da comida, entendeu? Você tem o som do reggae e você tem o toque do boi. Todas essas experiências formam a sua experiência
quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lembra do que a gente viveu, das experiências que estão ali no dia a dia daquele grupo, mais a gente se emociona. Ficou um gostinho de quero mais? Então prepara teu arraial aí em casa, porque em junho todos os ritmos desta festa vão estar no São João das Tradições, aqui na tela da TV Difusora. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado e o reinado do rei Sebastião sereia canta na crua, na Matuguriatã, terra da pirunga doce. Pois é, mais um ano sem São João? Não, senhor. Vem aí o São João das Tradições do Sistema Difusora. Preparamos uma programação super especial que vai aquecer os nossos corações durante todos os sábados do mês de junho. Serão 4 programas especiais aqui na tela da sua TV, a partir das 10 horas da manhã. Além de um especial aqui na Difusora FM, com a cobertura do São João das Tradições itinerante, que vai percorrer as principais ruas de São Luís, levando alegria, música e diversão. Vai ter Bumba Meu Boi, cacuriá, comidas típicas e tudo aquilo que a gente precisa para matar a saudade da maior festa do nosso estado. Com cobertura completa do MA10 e em nossas redes sociais, o São João das Tradições vem aí com uma explosão de ritmos, sotaques e sabores para festejarmos juntos a alegria de ser maranhense. Então você já sabe, né? Em junho, nós esperamos por você. O São João das Tradições é um oferecimento da Faculdade Uninassal, nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização e Bital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. São João é na Difusora, a tradição não pode parar. Você ligado com a gente em todo o estado, ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. Olha, o Maranhão participa de forma virtual da 19ª Semana Nacional dos Museus. O evento vai ser encerrado domingo com centenas de museus brasileiros realizando atividades alusivas ao Dia Internacional dos Museus, celebrado inclusive essa semana. Sobre o assunto eu converso agora aqui no Papo de Cultura com o secretário Anderson Lindoso, que é nosso entrevistado. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Um prazer aqui estar conversando com vocês. Semana inteira de muitas atividades, final de semana está chegando, hoje é sexta-feira, já fica a dica para o pessoal, né, online, por conta da pandemia, participar desse evento importante. Secretário, tem mudado ao longo do tempo essa função dos museus e até o entendimento da sociedade desse importante instrumento? Isso, a Semana Nacional de Museus, ela visa justamente isso, trocar experiências entre todas as pessoas que fazem política pública de museu do país, e através de mesas redondas, de conversas, de webinários agora, já que nós estamos fazendo pela internet, discutir toda essa política pública, como ela é aplicada e como a gente tem que evoluir para poder acompanhar o desenvolvimento da sociedade, porque não basta apenas a gente hoje mostrar o acervo, a gente precisa ter um pouco mais de interatividade, precisa evoluir para que a gente mantenha a sociedade, as novas gerações sempre interessadas no conteúdo que está exposto lá no museu, que é muito importante para entender as nossas tradições, entender a nossa história e entender a nossa produção artística também. O Maranhão participou desse processo no sentido da adaptação a esse novo momento, já que apenas alguns locais estão sendo visitados com todo o cuidado, protocolo e agendamento, inclusive. Como é que foi isso aqui no estado? Isso, nós participamos de todas as discussões nacionais para poder encontrarmos os protocolos mais adequados para esse momento de pandemia. O Maranhão é um dos estados que conseguem manter aberto parcialmente as suas casas de cultura. Nós fechamos apenas nos momentos de maior pico da pandemia. Sempre que há uma flexibilização, nós já voltamos a abrir. Hoje, toda a visitação é feita através de agendamento. Basta ir no site da Secretaria de Estado da Cultura, cultura.ma.gov.br, fazer seu agendamento para poder ter o horário lá reservado na Casa de Cultura que quiser visitar, para não ter aglomeração, não ter nenhum tipo de problema e a gente acabar atendendo grupos pequenos e poder, assim, manter a visitação ativa para pesquisadores, para curiosos, para turistas, enfim, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa cultura. É a 19ª Semana Nacional, o tema é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. E tem visita presencial também, lá, por exemplo, no Convento das Mercês. E esse tour virtual aqui, essa exposição virtual na Casa do Tambor de Crioula, secretário?
Isso, nós estamos fazendo um trabalho híbrido. Além da visitação, a exemplo do Convento das Mercês, que lá nós temos o Museu da Memória Republicana, né, gerenciado pela Fundação da Memória Republicana, e nós temos também as visitas online, que são exposições para que as pessoas possam conhecer um pouco da Casa de Cultura e, assim que tiver segurança, que entender que é o momento adequado, pós-pandemia, participar também e lá presencialmente conhecer aquilo que teve condições de experimentar através das redes sociais. Enfim, e essa semana nós estamos discutindo justamente isso, o futuro dos museus, como nós faremos pós-pandemia e como nós continuaremos progredindo para poder atrair cada vez mais a população e as novas gerações para esse mundo incrível que é o mundo dos museus. Aqui no Maranhão nós já estamos trabalhando com esse desenvolvimento. O Museu Ferroviário Portuário do Maranhão, que funciona na Refesa, no antigo prédio da Refesa, ele já é voltado para esse fim, já é um museu bem mais interativo, com muita tecnologia, e nós convidamos a todos para visitar nossas casas de cultura, que estão abertas, por meio do agendamento, e poder conhecer um pouco da nossa produção cultural, histórica e artística. Obrigado, secretário, por essa entrevista ao vivo para todo o Estado, falando de um evento tão importante que se segue até o domingo. Eu agradeço, Adalberto, a oportunidade, convido a todos que visitem as nossas redes sociais, no Instagram, cultura.maranhão, no Twitter, @secma, e no próprio site da Secretaria, no canal do YouTube. Vocês podem lá visitar para conhecer a programação e poder participar da programação que começou na segunda e vai até o próximo domingo. Obrigado mais uma vez. No Papo de Cultura, falamos com o secretário Anderson Lindoso sobre a Semana Nacional dos Museus. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, a gente sai da cultura agora para o esporte. Vamos falar de esporte. Está chegando a hora de conhecer o campeão maranhense de futebol. Domingo, 10 da manhã, Moto e Sampaio se enfrentam com vantagem do time boliviano. Vantagem adquirida depois desse gol de Ciel. Uma semana depois, os dois times voltam a se enfrentar no Castelão. No Sampaio, vários jogadores que ficaram de fora da primeira partida estão de volta, como Jefinho, Dudu e Rodrigo Andrade. Agora a minha preparação durante a semana está sendo bem boa, né? Lógico que tem mais uns dias aí para se preparar. Não só eu, mas como todo o nosso elenco. Temos feito bons treinos e tenho certeza que para domingo o professor vai escolher a melhor opção dele. O Sampaio joga pelo empate para conquistar o 35º título e o bi-estadual. A gente está trabalhando bem, focado ali nos treinamentos, o tanto que o professor está passando para a gente. Acho que fisicamente não só eu bem, como toda a nossa equipe. Acho que a gente vem trabalhando forte para no domingo aí a gente poder levantar esse título tão importante para a gente. No Moto, alguns jogadores como Recife e Cleitinho estão com sintomas gripais e ainda representam dúvidas para a decisão de domingo. A gente está sem a vantagem, mas a gente vai buscar esse título aí. A torcida pode ficar tranquilo que a gente vai jogar não só por eles, mas por todos hoje que faz o Moto Clube. A gente vem forte para essa final. O Papão precisa vencer por uma diferença de pelo menos 2 gols para ser campeão. Se vencer por apenas 1 gol, a decisão vai para os pênaltis. No rubro-negro, os jogadores estão confiantes e acreditando que vão fazer história na decisão de domingo. E a gente está muito confiante, né? A gente respeita muito a equipe adversária, sabe da grandeza que é, mas aqui também tem um grupo forte, de qualidade, que quer fazer história, quer dar de presente para sua torcida um título. E é com essa intenção, é com essa vontade que nós vamos para esse último jogo. Último jogo, decisão, está na hora e vale lembrar que se o Sampaio for campeão, garante vaga direto na Copa do Nordeste do ano que vem. É isso mesmo. E o Imperatriz aí é que vai disputar a chamada pré-Copa. Se o Motoclube for o campeão, entra direto na fase de grupos da Copa do Nordeste. E aí seria o Sampaio o time a disputar a fase preliminar pelo ranqueamento feito pela CBF. Tudo para um grande jogo no Castelão, ainda, claro, sem a presença do público, mas Moto e Sampaio fazem, portanto, uma decisão histórica, mais uma vez, do Campeonato Maranhense de Futebol. Por falar em futebol, essa semana, excelente notícia para você que acompanha a gente na TV Difusora. A Copa América vai ser transmitida com exclusividade pelo SBT. Você vai ver aqui grandes nomes, Neymar, Messi, grandes nomes do futebol mundial
né, mostrando todo o seu talento nesta Copa América. A última vez que o SBT transmitiu a Copa América, o Brasil foi o campeão e agora de volta no SBT a Copa América. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Fique em casa se for possível. Cuidado, alerta geral, muita saúde, muita paz para você, viu? Segunda a gente se encontra, se Deus quiser. Até lá.